onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança do porvir. Programa da Fé. De volta à palavra original. Preciosos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O tema de hoje será razões
por que devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Ouvintes, a razão, uma delas, é porque o primeiro batismo da história da igreja foi realizado em nome de Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja não nasceu nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são narrativas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos considerar em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, que ali aparece 4 animais. O primeiro, um leão. O segundo, um boi. O terceiro animal tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Isso é muito interessante. Mateus, o primeiro evangelista, cujo nome do livro leva o nome dele, ele apresenta Jesus como o primeiro animal, o leão. Todos sabemos que o leão é rei, é o rei dos animais. E em Mateus capítulo 2, versos 1 e 2, está escrito: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Então Mateus apresenta Jesus como o leão. Marcos já o apresenta como o animal semelhante a um boi. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também veio, não para ser servido, mas para servir. O boi é animal de trabalho e também de sacrifício. Já Lucas apresenta Jesus como o animal semelhante ao homem. Ele o apresenta como filho do homem. São Lucas, capítulo 6, versículo 5,
E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ainda Lucas 17, versículo 26. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. João já o apresenta como o animal semelhante a uma águia voando. Quando falamos em águia, nós pensamos em Deus. Sim, pensamos também nos filhos de Deus. Se Deus é representado como uma grande águia, nós, como filhos, somos também águias. E João apresenta Jesus como Deus, não uma segunda pessoa de Deus, mas como Deus encarnado, materializado, começando com São João 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, palavra, e o Verbo era Deus. No versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 18, Jesus disse: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho que está em seu seio, esse o fez conhecer, esse o revelou. Em São João capítulo 8, do versículo 56 ao 58, Jesus disse: Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Os judeus disseram: Tu não tens nem 50 anos, e diz ter conhecido Abraão? Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse eu sou, eles entenderam perfeitamente que Jesus se declarava ser o eu sou que falou com Moisés. Êxodo, capítulo 3, versos 14, ou melhor, versos 13 e 14. Moisés disse a Deus: Quando eu chegar diante dos filhos de Israel e disser a eles: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Então disse Deus: Eu sou o que sou. Assim também dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Então ali Jesus se declara ser o mesmo Deus que falou com Moisés. Em São João 10, do versículo 27 ao 30, está escrito assim:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu, corpo, matéria, gerada no ventre virgem de Maria. O Pai, o grande Espírito, que não pode ser visto. Então, eu e o Pai somos um. E quando isto veio a suceder, Deus tornou-se visível. São João, capítulo 14, do versículo 8 ao 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra o Pai, e isso me basta. Respondeu-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? O Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus declarou-se a Filipe ser o Pai materializado, visível em carne humana. Então João o apresenta como Deus, Mateus como leão, Marcos como boi, Lucas como animal semelhante ao homem, e João como o animal semelhante a uma águia voando. Sim, então rei, servo, homem, e João apresentando-o como Deus. Mas a igreja nasce após, ou nasce no dia de Pentecostes. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Aí você vai para Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja nasceu no Pentecostes. Portanto, em Mateus 28, 19, ali nós temos uma ordem de batismo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu digo a vocês,
qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Jesus não está mandando repetir a ordem. Ele está dizendo para batizar em nome. Então, para que acertemos no cumprimento desta ordem, você tem que conhecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, ofícios de um único Deus. Portanto, por detrás desses 3 títulos existe um nome que dá cobertura a eles. Ora, se Jesus é o Pai encarnado, então o nome de Jesus é o nome do Pai. Jesus disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Isaías 52:6 diz assim: porque o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Cumpriu essa escritura. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele disse em São João 17:6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. No versículo 26 ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Agora parem só um instante. Qual foi o nome que a igreja conheceu? Qual foi o nome que o apostolado conheceu? Não foi Senhor Jesus Cristo? Então este é o nome exigido em Mateus 28:19. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos 2, versículo 4, batizou as pessoas, Atos 2:38, exatamente obedecendo a ordem, cumprindo a ordem, batizando-as em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, aí está um motivo para sermos batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o primeiro batismo da história da igreja, batizado por quem tinha as chaves do reino dos céus, portanto Pedro e os demais apóstolos. Portanto, ouvintes, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para a oração da fé. Somente
Querido Pai, que firmeza eu tenho neste nome. O nome que é sobre todo nome. E este nome tem poder. O Senhor disse, lá em Marcos 16, a partir do verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Doenças são demônios. Eu não posso pôr as mãos nos ouvintes, mas eu posso, pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus, determinar a tua cura. Creia na tua cura. Creia que esse mal está sendo debelado, expulso, e a saúde está voltando para o seu corpo. Creia na tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.